O dia de hoje marca um momento decisivo, tanto para Bruno Henrique quanto para o Flamengo, já que duas situações distintas, mas de grande impacto, se entrelaçam na narrativa do clube. A Conmebol decidiu abrir uma denúncia contra o atacante Bruno Henrique por gestos obscenos realizados após a classificação do rubro-negro para semifinais da Libertadores. Do outro, a diretoria do Flamengo travou um embate jurídico contra a Libra, conseguindo uma liminar que bloqueia repasses financeiros de grande relevância para outros clubes. Esses dois episódios, embora diferentes em natureza, se conectam por refletirem a forma como o Flamengo e seus protagonistas estão constantemente no centro do noticiário esportivo, enfrentando polêmicas, questionamentos e disputas que transcendem o campo de jogo. O episódio envolvendo Bruno Henrique ganhou notoriedade imediata. Durante a comemoração da classificação do Flamengo em La Plata, na Argentina, o atacante reagiu aos objetos arremessados da arquibancada com gestos considerados obscenos, ao mostrar o dedo do meio e balançar suas partes íntimas em direção à torcida adversária. O jogador protagonizou uma cena que rapidamente ganhou repercussão internacional. A Conmebol, em seu despacho, destacou que tais atitudes transcenderam a nível global, em distintos meios de comunicação, anexando links de reportagens tanto da imprensa argentina quanto de veículos brasileiros. Essa formalização de denúncia colocou Bruno Henrique diante do artigo 11.2, itens B e C, do Código Disciplinar da entidade, abrindo a possibilidade de multas ou até suspensão. O prazo estabelecido para que o Flamengo apresente defesa é 3 de outubro, e a expectativa é de que o clube atue de maneira firme para proteger um de seus principais jogadores. A reação de Bruno Henrique não surgiu do nada, e aqui se torna necessário compreender o contexto. A comemoração rubro-negra ocorreu em meio a provocações intensas da torcida do Estudiantes, que não apenas vaiava, como também lançava objetos no campo. Nesse ambiente de hostilidade, o atacante reagiu de maneira emocional, demonstrando revolta e indignação. Embora não seja a primeira vez que jogadores perdem o controle diante de provocações vindas das arquibancadas, o fato de a cena ter sido registrada e viralizada ampliou o impacto. Gestos como os dele, quando transportados para o campo midiático, tornam-se símbolos, multiplicam interpretações e passam a ser usados como munição, tanto por críticos quanto por defensores. O Flamengo, enquanto instituição, se vê diante de mais um desafio. A defesa do clube deve argumentar que Bruno Henrique foi provocado de maneira intensa e que sua atitude, ainda que condenável, não surgiu de um contexto neutro. Essa linha de raciocínio busca não apenas reduzir eventuais punições, mas também destacar que a integridade física e emocional dos jogadores estava em risco diante do que ocorreu no estádio. Afinal, os objetos lançados da arquibancada poderiam ter causado lesões sérias. A narrativa do clube, portanto, tende a enfatizar que os gestos de Bruno Henrique foram uma reação instintiva, não uma ação deliberada para desrespeitar o público. Paralelamente, outro episódio movimenta a vida do Flamengo. A diretoria do clube, comandada por Luiz Eduardo Baptista, mais conhecido como BAP, ingressou na justiça contra a Libra, Liga do Futebol Brasileiro, obtendo uma liminar que bloqueia repasses financeiros destinados aos clubes participantes. A medida impactou cerca de 77 milhões de reais, recursos que deveriam ser distribuídos a partir de acordos firmados com a Globo para transmissões e direitos de pay-per-view. A decisão judicial interrompe temporariamente o fluxo financeiro da Liga, colocando o Flamengo em posição de protagonismo dentro da disputa sobre a divisão de receitas do futebol brasileiro. Essa ação judicial do Flamengo não é um movimento isolado
ou repentino. Há um pano de fundo que precisa ser analisado. O clube contesta os critérios de distribuição adotados pela Libra, alegando que eles não reconhecem devidamente a representatividade e a capacidade de geração de receita do rubro-negro. Desde sua entrada na Liga, o Flamengo concordou com um modelo em que 40% da receita seria repartida igualmente entre os clubes, 30% distribuídos conforme a classificação no Campeonato Brasileiro e 30% de acordo com a audiência. Porém, a divergência surgiu exatamente neste último ponto. O clube entende que sua contribuição em termos de visibilidade e engajamento é subestimada, gerando prejuízos. Ao entrar na justiça, o Flamengo se ampara também em previsões do próprio Estatuto da Libra, que assegura o direito de veto em decisões sobre critérios de rateio. A nota oficial publicada pelo clube deixou claro que a decisão judicial não foi tomada de forma precipitada, mas após tentativas de negociação frustradas. Segundo o Flamengo, seu poder de veto não foi respeitado na Assembleia da Libra, o que fere o equilíbrio democrático previsto no Estatuto da entidade. Além disso, o clube afirma estar disposto a fazer concessões, mas não aceita ser prejudicado em função de contratos herdados de gestões passadas. Para a atual diretoria, o ponto central é garantir que o peso histórico e econômico do Flamengo seja reconhecido na divisão de receitas, especialmente em tempos em que a audiência é um dos fatores mais relevantes para medir o valor de um clube no mercado. O impacto dessa disputa vai muito além dos cofres rubro-negros. Ao travar essa batalha, o Flamengo lança um sinal para o restante do futebol brasileiro. Os grandes clubes, especialmente aqueles com maior poder de atração, não aceitarão facilmente modelos de divisão que considerem desvantajosos. Isso gera naturalmente atritos com outras instituições e dirigentes que defendem um modelo mais equilibrado, no qual clubes de menor expressão também consigam se sustentar financeiramente. É o velho dilema do futebol brasileiro: como equilibrar justiça esportiva com realidades de mercado. O curioso é como essas duas histórias, menos a denúncia contra Bruno Henrique e a liminar contra a Libra, se conectam na narrativa do Flamengo. Ambas revelam o quanto o clube e seus protagonistas são constantemente desafiados, seja por questões disciplinares, seja por disputas políticas e financeiras. O Flamengo, como instituição e como marca, está sempre sob os holofotes, enfrentando pressões internas e externas que exigem respostas rápidas e firmes. De um lado, precisa defender seu jogador, que pode ser punido por um gesto intempestivo. De outro, precisa lutar por seus direitos em uma arena que vai muito além das quatro linhas. Ao expandirmos a análise, percebemos que esses episódios também refletem uma transformação maior no futebol sul-americano. A Conmebol, cada vez mais atenta à repercussão internacional de suas competições, busca mostrar que não tolera comportamentos considerados inadequados. Isso reforça sua postura institucional diante da mídia global. Mesmo que em alguns casos a entidade seja criticada por inconsistências em suas decisões, já no caso da Libra, temos um retrato claro do momento do futebol brasileiro, que busca se organizar de forma mais profissional e atrativa para investidores, mas ainda enfrenta as tensões inerentes ao desequilíbrio de forças entre grandes e pequenos clubes. Para o torcedor do Flamengo, tudo isso se mistura em um caldeirão de emoções. A alegria pela classificação para a semifinal da Libertadores é acompanhada pela preocupação com uma possível punição a Bruno Henrique.
Ao mesmo tempo, o orgulho de ver a diretoria lutando por maior representatividade na divisão de receitas vem junto com o receio de que tais disputas jurídicas possam gerar novos embates com outras instituições do futebol nacional. É um cenário no qual o Flamengo novamente se vê como protagonista de narrativas que ultrapassam os limites do campo. Esse dia decisivo, portanto, não se restringe apenas ao julgamento de Bruno Henrique ou a liminar obtida contra a Libra. Ele simboliza a constante exposição do Flamengo a desafios múltiplos que testam sua capacidade de resposta em diferentes esferas: disciplinar, jurídica, política e esportiva. No final das contas, o que está em jogo não é apenas a imagem de um jogador ou a fatia de recursos financeiros, mas a afirmação do Flamengo como instituição, que não se dobra facilmente, que busca se impor tanto dentro quanto fora de campo. Ao olharmos para o futuro próximo, sabemos que o desfecho de ambos os casos terá grande repercussão. Se Bruno Henrique for punido com suspensão, o Flamengo perde uma peça importante em sua luta pela Libertadores. Se a liminar contra a Libra for mantida, abre-se um precedente que pode alterar profundamente as relações de poder no futebol brasileiro. Em qualquer cenário, o Flamengo demonstra que sua história recente é marcada por lutas constantes e que seus protagonistas, jogadores e dirigentes continuam sendo atores centrais em um espetáculo que vai muito além das quatro linhas do gramado. Esse é o verdadeiro significado do dia decisivo que vive o rubro-negro.